Vamos lá então, criar a pontuação dentro do nosso game. Para isso, a gente vem aqui no objeto controlador, tá? E aqui em Create, ou melhor, aqui em Room Start, ou podemos até colocar no Game Start, acho que no Room Start está legal, nós podemos criar aqui em cima, utilizar a própria variável que o Game Maker tem, que é o Score. Tanto é que se eu digitar aqui o Score, vocês percebam que fica verde. E diz ali, ó, Built-in Variable, ou seja, é uma variável que já existe no Game Maker. Então eu não preciso criar uma variável global tipo Global, pontos. Claro que eu poderia fazer, mas não tem necessidade porque o próprio Game Maker já tem. Então, ele começa a fase com uma pontuação zerada, tá? Eu não preciso dizer que a pontuação é zerada por padrão, quando o jogo inicia, ele inicia com score 0. Mas é só pra a gente seguir um padrãozinho aí, tá? Agora, se você quer que ao passar de fase, o jogador mantenha aquela quantidade de pontuações, aí você tira isso aqui, ó. Porque o score 0 se aplica toda vez que se inicia uma fase. Então toda vez que passar para uma nova fase, a pontuação vai ser zerada por causa disso aqui, tá? Então, deixar aqui por padrão, você pode tirar isso aqui também, tá? Vamos tirar aqui, acho que fica até mais simples a gente entender. O score por padrão já começa por 0, tá? O que a gente vai fazer? Aqui no objeto controlador, interface, a interface, tem que ser no objeto controlador, não adianta. O objeto controlador vai ter um evento de desenho draw. E a gente pode desenhar, na verdade, fazer o seguinte, vamos deletar esse evento aqui e vamos criar esse evento aqui, ó, draw GUI. Isso aqui é o draw graphic user interface. Isso aqui se aplica a todo tipo de desenho que se aplica à interface do software, do programa, né? Poderíamos ter feito isso lá no objeto menu também, tá? Então, se o seu Game Maker tiver o draw GUI, coloque ele aqui, tá? Senão pode estar utilizando o draw mesmo. O legal do draw GUI é que ele já desenha tudo na frente de todos os outros objetos. É uma coisa muito legal que eu particularmente gostei muito de eles terem implementado, tá? Então, eu vou colocar aqui na descrição a palavra interface ou informações na tela. Info na tela, só pra gente saber. Ali, ó, info na tela, beleza. Então, vamos voltar lá no objeto menu, copiar esse código aqui, ó. Tudo. Beleza. Voltamos lá no objeto controlador, no draw GUI e colamos aqui. Nós vamos reaproveitar muita coisa que está aqui. Tá? Que é o que? Vamos deixar só um desse aqui. Draw set color, vou deixar aqui white. Ó, eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar uma barra lá em cima do jogo, que vai ser a barra de informações do jogo, tá? Então aqui nós vamos deixar aqui, ó, draw set color black, ou seja, a cor vai ser preta, e nós vamos desenhar um retângulo, que vai começar do ponto 0, x1 0, y 0, o x2, a largura vai pegar a largura da room, e a altura vai ser de 32 pixels, tá? E aqui nós vamos desenhar um texto na room width, vai pegar a largura, vai desenhar lá no lado direito, e aqui nós vamos colocar um valor de 16. Eu vou colocar aqui, ó, a palavra pontos, 2 pontos, tá? Vamos rodar só para ver se vai funcionar essa minha analogia aqui. Ó, tá ali, ó, pontos, e ele criou uma barra preta lá em cima, não sei se vocês estão conseguindo notar. Eu vou colocar uma outra coloração aqui, que fica melhor da gente poder entender. Eu vou abrir aqui o Paint. Aqui o Paint, e vou pegar aqui o editar cores, vou ver uma coloração mais escura, tipo essa daqui, ó. Tá bom, ó, 50, 50, 50 no RGB. Então a gente volta lá, e aqui no C Black do painel a gente coloca Make Color RGB, que é o que? 50, 50, 50. E se a gente rodar agora, opa, vai dar um erro aqui, esqueci de colocar o último parênteses. Se a gente rodar agora, vamos perceber que vai ser criado um cinza bem escuro, olha lá na parte superior. Tá vendo? Legal, né? Podemos até escurecer um pouquinho mais, né? Vou colocar aqui 30 então, em cada um. Beleza. Aí aqui eu vou criar uma nova fonte. Esse texto ali está muito grande. Eu vou vir aqui em Fonts, Create Font. Eu vou dar um novo nome para ela, FNT Painel, mais ou menos, tá? Ela vai ser uma fonte Arial Black, só que ela vai ter um tamanho 12. O Font Pause tem 16. Essa aqui vai ser tamanho 12. Beleza. Então voltamos lá para o objeto controlador. E aqui no draw font que tinha lá no menu, a fonte pause, a gente coloca FNT painel. Beleza. Eu vou colocar o texto um pouquinho mais para cima, vou colocar aqui 12. Vamos ver se vai ser melhor assim.
Ó, já tá ficando legal. Vou colocar mais pra cima ainda, vou colocar aqui 6. E aqui em pontos eu faço o seguinte, eu dou um espaço aqui para ter um espaço entre o resultado da pontuação e coloco o seguinte, ó, mais score. Se eu fizer só isso aqui, é bem provável que o GameMaker vai me reportar um erro. Ó, o que ele fez aqui? Ele teve um erro, na verdade ele não especificou o que é esse erro na verdade, mas eu vou mostrar para vocês. Essa variável score é uma variável integer, é uma variável inteira, ela é um número. Esse comando drawText aqui, ele desenha string, ou seja, ele desenha texto, ele desenha palavras, tudo que está entre aspas duplas. Então eu preciso transformar esse score aqui, essa variável score, em um texto, em palavras. Então eu coloco ela dentro da função aqui, ó, string. Pronto, agora eu transformei a variável score, variável pontos, em uma string, olha lá, ó, tá lá, o ponto 0, começa com 0 o jogo, né? E sucessivamente. Eu posso até colocar um pouco mais para a direita, vou colocar aqui menos 24. Show de bola. Show de bola. É isso aí. Um outro detalhe muito interessante é que na verdade nós temos um problema aqui. Se eu utilizar o comando drawGUI, aquelas esferas que indicam as vidas vão ficar atrás do painel, porque elas são objetos. Então eu vou ter que alterar esse valor aqui, ó, ter que colocar aqui um change para ser só um draw mesmo. Só um draw. Agora se eu rodar o jogo, vocês percebam que ainda não apareceu lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos fazer um esquema diferente, que é utilizar layer, que são as camadas que tem no GameMaker. Eu já falei nessas aulas aqui que não existe mais a função depth aqui nos objetos, que é onde você definia a camada que ele tem. Você consegue criar expoente de código, por exemplo, instance create depth ou instance create layer. Você consegue, e até alterar a variável aqui, por exemplo, depth igual tanto, tá? Porém, nós vamos aproveitar agora de um recurso que o próprio GameMaker Studio tem, já para você se familiarizar, que é isso aqui, ó. Lembrando, se você está usando o GameMaker Studio 1 ou os GameMakers mais antigos, o que você vai fazer é o que? Aqui no objeto, no controlador, você faz aquele mesmo esquema, altera o drag GUI pro draw, tá? Isso aqui, informação da tela. E aqui no objeto vida, você simplesmente coloca um depth menos 10, menos 15, menos 20, para a vida aparecer na frente do painel. Problema resolvido. Aqui no Studio 2 nós vamos trabalhar com layers, então a gente vai lá na Room, e você percebe que lá nós temos as camadas. Essa aqui é a camada do fundo, essa aqui é a camada, essa camada atual, que nós estamos trabalhando das instâncias, e nós vamos criar uma nova camada. A gente vai utilizar esse botão aqui, ó, Create New Instance Layer, que é basicamente o depth. A gente criou aqui instances 1 e vamos renomear como camada GUI, ou seja, a camada da interface gráfica, tá? Basicamente isso. Aí nós voltamos lá no nosso objeto jogador, que é ele que cria os ícones da vida, né, aqui no Create, ó. Instance Create Layer, objeto vida, e aqui no Layer nós vamos dar o nosso nome da camada lá, que é o camada GUI. Show de bola. Feito isso, se a gente rodar o jogo, você percebe que as três esferas estão lá no cantinho lá, aparecendo perfeitamente, tá? Deixa eu só aumentar um pouco o espaço entre elas, que isso aqui tá me incomodando, cara. Vou botar aqui 20. Olha lá, agora estão com espaço. Show de bola. E aqui nós podemos colocar a palavra vidas ali no lado, né? Acho que fica uma coisa bem legal. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar elas começando aqui em, digamos, 100. Dá um espaço na horizontal para elas, ó. Lá, ó. E aqui nós vamos colocar a palavra vidas. Deixa eu só antes corrigir esse problema ali. Vou colocar aqui 20. E aqui a gente coloca 100 mais. E isola essas duas continhas aqui, essa continha aqui. Agora foi, agora nós tivemos um espaço. E você entendeu o que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui que vai começar a partir do ponto 100 horizontal. E aí ele aplica a multiplicação conforme a variável global aqui para criar as esferas. Simples, tá? Beleza. Aí nós voltamos lá para o objeto controlador, evento draw. E aqui nós colocamos o draw pontos, nós colocamos também uma outra variável, outro comando de desenho aqui. Nós vamos colocar aqui, ó, vidas. Vidas. Aqui a gente pode tirar esse espaço, tiramos aqui a string. Não precisa ter nada ali. E ela vai começar a partir do ponto 6 horizontal. Vamos ver se vai funcionar.
Ah, não funcionou porque o alinhamento está errado, está começando da direita para a esquerda. Então a gente corrige isso. Nós vamos isolar a vidas aqui embaixo. Vamos transportar ela para cá. E aqui nós vamos colocar essa função aqui, ó, draw set align. Aqui nós colocamos para ela que não vai ser o right, vai ser o left. Então o alinhamento da fonte vai ser para o lado esquerdo. É igual no Word, ela vai ser desenhada do lado esquerdo e para o lado direito. Agora funcionou certinho. Vamos puxar agora as bolinhas da vida um pouco para a esquerda, né? Lá no objeto jogador. Aqui no Create, no 100, eu vou colocar aqui 70, deixa eu ver se já funciona. Ó, tá ok, talvez um pouquinho mais ali, vou colocar ali uns 65. Beleza, agora a gente vai fazer a contagem de pontos. Muito simples mesmo, talvez até você já entendeu. Como é que a gente faz a contagem de pontos quando destrói um inimigo? No evento Destroy, só que tem um porém. Eu não posso colocar no evento Destroy aqui, ó. Por quê? Porque senão toda vez que ele sair da tela vai contar um ponto, porque ele é destruído quando sai da tela. Então eu tenho que vir aqui no step e aqui, ó, na função acaba a saúde. A saúde só acaba quando o jogador destrói o inimigo. Aí ele cria a explosão e ele conta uma pontuação. Entendeu? Então aí eu coloco aqui, ó, score mais igual a 5. Então ele vai somar 5 pontos toda vez que eu destruir uma nave inimiga. Olha lá, os 5 pontos. 10, 15. Vocês percebam que o painel ali, ó, tá meio transparente. Opa, foi destruído. Vocês perceberam que o painel ali tá um pouco transparente? Na verdade, não é que o painel está transparente. É que as estrelas estão na frente do painel. Por que isso? Se a gente voltar aqui no objeto estrela, a gente percebe que nós definimos aqui a variável depth. Porém, é meio que o GameMaker Studio não gosta de utilizar mais esse campo depth, por isso que eles utilizaram agora a função de layer na ROM. Então, se a gente apagar essa função depth aqui e rodar o jogo, vocês percebam que as estrelas vão estar atrás do painel, olha lá, bonitinha. Só que elas vão estar na frente das naves, tá vendo? Até do próprio jogador. Então o que a gente faz é o seguinte, nós simplesmente criamos uma nova layer, uma nova camada na nossa ROM. Aqui, ó. A gente cria uma nova camada, colocamos aqui embaixo, ó, das instâncias. E nós vamos dar o nome para ela de camada fundo, que é onde vai ficar as estrelas, ou camada estrela, você que sabe aí, tá? E aí a gente volta lá no objeto controlador, que é ele que cria as estrelas, né? Vamos aqui no evento create, e aqui na instância create layer, aqui na função layer nós colocamos camada fundo, entre aspas duplas. Aí nós vamos dizer para as estrelas serem criadas naquela camada que está atrás das coisas. Percebam que agora, ó, as estrelas ficaram atrás das naves inimigas, atrás de mim, e tá show, cara, tá excelente, ó, funcionando perfeitamente. Legal, né? Então é isso aí, gente.